Então, existem vários motivos para nós termos estes levantamentos. Estes levantamentos são uma grande dor de cabeça, porque obviamente demonstram à cliente que nós não sabemos o que é que nós estamos a fazer. E a verdade é que muitas vezes não é assim tão falso. Porquê? Porque nós podemos saber o que é que nós estamos a fazer numa aplicação de unhas de gel. O que acontece é que nem todas as clientes são lineares, ou seja, nem todas as clientes são aquele serviço de trás para a frente que é só aplicar o gel e rezar que funcione. E, em segundo lugar, por vezes os nossos produtos, as nossas máquinas também nos boicotam. Qual é que é o primeiro motivo que vai causar levantamentos na vossa mesa? É o catalisador. Exatamente. Para quem acompanhou aqui a Semana da Técnica de Unhas, nós falámos muito sobre catalisadores e a verdade é que muito provavelmente algumas de vocês andavam a olhar para a informação errada no que tocava a escolher o catalisador mais indicado. Muitas de vocês, se calhar, olhavam para a potência, ou seja, 48 watts ou 120 watts, e nem sequer olhavam para a quantidade de lâmpadas que estavam no interior, quando a quantidade de lâmpadas é muito importante e na realidade é o mais importante no vosso trabalho, porque quanto mais lâmpadas, melhor a polimerização. E o que é que eu quero dizer com isto? Essas lâmpadas têm uma vida útil e essa vida útil normalmente é de 5.000 horas. Obviamente demora séculos porque nós não temos a nossa máquina ligada 8 horas por dia, temos ligada 60 segundos a cada meia hora que seja para fazer a secagem do gel, ou seja o que for. E tudo bem. No entanto, existem três fatores dentro da nossa máquina que podem causar problemas. A primeira é a falta de potência. Se vocês tiverem uma máquina com 12 LEDs, por exemplo, ela vai ter uma secagem bem lenta, não é? Então, no caso, se a máquina tiver uma potência muito baixa, ela não vai servir para o trabalho que vocês estão a fazer e principalmente se vocês estiverem a trabalhar com grandes camadas de produto e com produtos muito pigmentados. Por exemplo, se nós fizermos uma aplicação de construção direta de um gel de camuflagem. Portanto, por exemplo, aquele panacota com que eu trabalho, que é o construtor da Inox, ele é camuflagem, ele tem uma cor muito, muito opaca. Se eu fizer uma construção direta, ele vai secar por cima, portanto, ele vai polimerizar por cima, mas ele não vai secar na totalidade. Isso vai então significar que eu vou ter o gel completamente líquido por dentro. No momento em que eu começar a limar, começa a sair gel por tudo o que é canto. E obviamente isso significa que a minha máquina não tem potência suficiente para resolver aquele problema. Portanto, isso é um dos principais problemas em relação às máquinas. Em segundo lugar, nós temos a disposição dos LEDs. Porque sim, não serve de nada nós termos 40 LEDs se todos eles estiverem no mesmo canto da máquina. Uma lateral da máquina não vai estar a secar o nosso produto. E o mesmo acontece para quando nós temos uma falha de LEDs logo à entrada. E o que é que acontece? Quando a cliente mete a mão, se ela não colocar a mão bem dentro da máquina, o que vai acontecer é que ela não vai estar em contacto com a luz. Ela vai ter luz, por exemplo, que bate na ponta da unha, mas não luz que bate na zona da cutícula. E esse gel nessa zona da cutícula não vai polimerizar. Portanto, a distribuição dos LEDs dentro da vossa máquina é também muito importante para garantir que vocês tenham uma boa polimerização. Eu hoje em dia já não recomendaria uma máquina com menos de 18 LEDs, acho que não faz sentido nenhum, até porque as máquinas mais fracas de 36 watts, 24, devem ter à volta disso, 18 LEDs. Portanto, obviamente, mais do que isso é lucro, menos do que isso temos que ter atenção e principalmente em que zonas da máquina é que eles estão distribuídos, porque isso é muito importante, ok? Agora, obviamente outro fator é também a forma como a cliente se comporta. Mas tu disseste que o fator era o catalisador. Sim, e continua a ser o catalisador. Se a tua cliente meter a mão por 2 segundos e a seguir for atender uma chamada, não polimerizou. Se a tua cliente meteu a mão por 2 segundos e a seguir disse está quente, está quente, está quente e deixou a mão em cima da mesa e não voltar a meter a mão lá dentro, não polimerizou. Portanto, obviamente, se nós tivermos uma máquina mais adequada a este tipo de situações, vai ajudar a resolver este tipo de problemas. Portanto, o que é que tu queres dizer com isto? Nós temos, por exemplo, aquelas máquinas que têm o tal botão do low heat, ou 99 segundos, secagem de calor baixo. E porquê que isso é tão importante? Porque quando nós temos uma máquina com uma opção de secagem de calor baixo, nós vamos conseguir fazer uma secagem total do produto sem causar o desconforto à cliente. Isso vai significar que ela vai ter menos probabilidade de tirar a mãozinha da máquina para abanar as mãos como se estivesse a tentar levantar voo, e também vai significar que muito provavelmente ela vai ficar quietinha com as mãos dentro da máquina. Uma boa dica para as clientes que têm problemas em ficar quietas é que mesmo quando tu não precisares, deixas a máquina com a luz ligada. Assim ela vai achar que precisa estar ali com as mãos dentro. Obviamente. E é um facto de algumas pessoas pensarem que o primer catalisa, não é? E isso é um motivo pelo qual as pessoas acreditam que o primer catalisa, porque algumas profissionais colocam a mão da cliente dentro da máquina, depois de aplicar o primer, mas não é porque ele precise de, aliás, polimerizar. Simplesmente é porque ele precisa que a cliente não toque nos cabelos, não esfrega a cara, não coça o braço, porque obviamente... Mensagens, exatamente, que isso prejudica depois a adesão.